Olá, meus amigos, muito boa tarde. É com alegria que nós estamos iniciando mais um EAD, sempre um evento promovido pela nossa Associação Nacional, a ABERT, com o apoio da ERP, a associação aqui do Estado do Paraná. E hoje o tema, com certeza, vai ser muito pujante, vai ser muito bacana mais uma vez. Conto aí com a participação de todos. Até já adianto, vocês sabem, na própria tela aí do seu computador, embaixo tem aí um item para você enviar as suas perguntas e você já pode ir encaminhando aí, se você já tiver alguma pergunta que queira que seja colocada aqui aos nossos participantes. E durante o evento nós vamos colocando, espero poder atender a todos. Quero também inicialmente enviar um grande abraço ao nosso presidente da ABERT, o Paulo Toné, e também ao nosso presidente da ERP, o Alexandre Barros. Em nome dele, cumprimento a todos, em nome dos dois, cumprimento a todos que estão aqui ligadinho no nosso EAD. Nosso tema hoje é um tema chamado Projetos 360 Graus. O que será que é isso? Você deve estar se perguntando. Sobre isso que nós vamos falar, que as pessoas que estão aqui hoje vão debater o assunto. Como gerar mais negócios além daquilo que nós estamos acostumados com o rádio convencional. Então, esse é o nosso EAD de hoje, com o tema, as vantagens e os diferenciais do rádio em projetos. Então, você vai acompanhar, vai poder participar aqui com a gente, debater bastante sobre esse assunto. E nós convidamos para tratar desse tema duas pessoas que participam ativamente na questão de projeto, de gerar receita, mais uma convidada na questão estratégica também. Então vai ser um debate muito produtivo. Eu começo apresentando então a Patrícia, que eu costumo deixar a pessoa se apresentar, viu, Patrícia? Fala, você é formada em quê? Tua experiência no rádio, aonde começou, aonde você se encontra hoje, acho que isso é importante. Boa tarde. Quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade. Acho ótimo poder falar para profissionais de rádio. Então, a minha formação, eu vim de marketing, Minha primeira formação foi marketing, minha especialização foi em comportamento do consumidor. E a minha trajetória no rádio começou muito cedo, antes mesmo de eu ter idade para trabalhar. Então, daí eu já estava participando do meio, fazendo parte do meio há algumas décadas, Hoje eu já arredondo para algumas décadas, para não falar com precisão há quantos anos. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que os anunciantes estão buscando em tempos de concorrência acirrada, quais os desafios da geração de negócio além do rádio convencional. Ou seja, vamos falar um pouquinho da minha experiência, compartilhar um pouco do que a gente tem feito no mercado do Rio. Vou trazer alguns exemplos para vocês e a gente vai conversando a respeito. Obrigada pela oportunidade. Tiziane, aliás, eu quero fazer antes também uma justificativa, nós convidamos também o Rogério Nunes para participar aqui com a gente. Ele teve aí uma questão também profissional e quem sabe na sequência ele pode aqui ainda no segundo tempo participar com a gente. E está aqui hoje a Tiziane também, da Transamérica. Você se apresenta, a sua formação. Precisa falar quanto tempo de rádio? Não, essa parte não. Obrigada, agradeço o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou gestora da Rádio Transamérica Light há 1 ano e meio e a minha experiência profissional é na parte de estratégia e análise organizacional. A minha formação é administração. Eu até fiz uma pós em marketing, mas acabei saindo da área e fui para a área de análise estratégica mesmo, Análise de organizações, que é o que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que vai ser uma composição bem bacana, porque quando você pensa em posicionamento estratégico e definição de estratégias, você precisa compreender aonde se encaixam esses projetos para que você se posicione corretamente no mercado. Então, muito obrigada, vai ser muito produtivo, tenho certeza. Bom, gente, então a Patrícia já colocou um pouco o que nós iremos abordar aqui hoje. Nós vamos abordar o que, na verdade, os anunciantes estão buscando, em tempos hoje de concorrência acirrada, de crise, quais os desafios na geração de negócios,
além daquilo que a gente está acostumado, aquele comercial de 30, o testemunhal, enfim. E nós vamos falar também de diversos tipos de ações e também interação com plataformas digitais. Hoje o rádio vai além do dial, né? Então, para muitos hoje as plataformas digitais são importantes. Então, como que nós podemos explorar os diferenciais da linguagem do rádio, como ir além dos tradicionais 30 segundos, como lidar com diferentes fornecedores e parceiros, como integrar várias plataformas e talentos, criando projetos 360 graus. Então esse é o tema que nós vamos abordar aqui hoje, e eu penso que a Patrícia pode colocar, inicialmente fazer uma apresentação, depois nós vamos debater aqui com a Ticiane, você já pode também encaminhando aí as suas perguntas, mas eu acho que nós temos que, num primeiro momento, Patrícia, até no início da sua apresentação, nós inserirmos, né, no momento atual. Se você pensar o rádio, eu não quero ir muito lá atrás, né, no rádio lá no começo, não precisa muito. Eu acho que o rádio, de quando vocês entraram no rádio, quando eu entrei no rádio, talvez você seja mais nova, mas a sua primeira passagem na Transamérica foi em que ano? 95. Então nós vamos começar, eu acho que o que era o rádio nos anos 90, eu entrei em 99, o que era o rádio nos anos 90 e o que é o rádio hoje. Então eu acho que começar com a inserir nesse mercado, e aí a gente vai caminhando, vai conversando um pouco sobre isso. Acho ótimo. Vamos entrar com a apresentação? Vamos começar. Bom, como o Michel comentou, vamos falar um pouquinho qual era o cenário do meio rádio lá nos anos 90, né? Então, o rádio era mídia obrigatória, né? Não existia uma variedade tão grande de meios como a gente percebe hoje. Então, os produtos, as marcas que queriam falar com o grande público, o rádio era uma mídia obrigatória, então isso era muito mais tranquilo para nós profissionais do meio. A transmissão via satélite era rara, o rádio era um meio local, de linguagem local, de prestação de serviços, e isso era uma característica e era um conceito que era muito defendido pelos radialistas. Não se acreditava que poderiam existir rádios 100% notícia. Então, a partir desse momento em que começaram a surgir, primeiro foi a Rede Bandeirantes, foi a primeira a operar em rede satélite. Depois veio o projeto da Rede CBN, que foi a primeira a existir com essa proposta de 100% notícia. Então, tudo estava começando a acontecer, né? O digital não era nem sonho, a internet chegou ao Brasil ali em meados dos anos 90, então a coisa ainda estava muito que engatinhando. E as equipes eram maiores, os grupos eram maiores, estruturas físicas e de pessoal bem maiores naquela ocasião. E hoje, quando a gente olha para o rádio, o que a gente percebe? O rádio em concorrência com outras mídias, né? A gente ouve muito falar no dia a dia nas agências da presença do digital, da mídia exterior e uma infinidade de outras mídias, né? Cada dia a gente descobre alguma coisa nova que no olhar dos mídias, muitos deles muito jovens, bem atraente. Transmissão em rede já é realidade, o Brasil hoje já tem mais de 10 grupos, redes de rádio operando. Novos formatos de programação, as rádios se reinventaram, hoje já acabou aquele paradigma que a rádio ou é musical ou é jornalística, enfim, várias rádios já oferecendo conteúdos híbridos, então são conteúdos diversos para públicos diversos, então ao longo do dia a mesma rádio, a mesma marca falando com targets completamente distintos. Conteúdos de rádio na internet em novos formatos, então o rádio além da grade tradicional, conteúdo de rádio disponível acompanhando essa questão do consumo on demand, são os podcasts, são os playlists, estão aí sendo oferecidos e alinhados muito com o que o público busca hoje no consumo de conteúdo, né? Seja ele conteúdo musical, jornalístico, comentários, opinião, mas é uma entrega em conteúdos muito mais alinhada com comportamento. Eu só queria já te fazer uma pontuação. Veja, se nós pensarmos, como você bem colocou no início, né, o rádio
nos anos 90, veja, hoje nós disputamos, porque o bolo publicitário ele não aumentou tanto. Não. Ele se dividiu. Né? Então hoje nós disputamos desde com mídia de ônibus, que talvez na época não tinha, né? Nos pontos de ônibus, nos terminais, nos banheiros, o Face, o Google. Então, toda essa verba publicitária ela foi se diluindo por tudo isso. E eu penso que o rádio, se ele ficar só no rádio, ele pode perder uma parte desse bolo. E o rádio é o veículo que mais pode se aproveitar desse contexto que hoje está colocado, está à disposição nossa, que são tudo isso que nós falamos, a internet, a rede social. Quer dizer, você, aqui antes de você passar para a próxima pontuação, eu deixo essa pergunta. Você acha que o rádio sobrevive sem ele ter essa interação como um todo? Não, não acho. Eu acho que o rádio ele precisa se adaptar ao momento, né? Eu acho que o rádio tem características fortes, são características ricas que podem conviver perfeitamente com o que hoje o mundo moderno trouxe, que são as redes sociais, é o conteúdo de rádio nas redes sociais, é o conteúdo de rádio disponível no site. Então, eu acho que não só o rádio, mas todos os meios precisam estar onde o público que nos consome passa boa parte do tempo, né? Então, eu acho que isso é uma questão de adaptação de um mundo moderno, seja ele no olhar do radiodifusor, seja ele no olhar de qualquer outro gestor de meios. Mas, além disso, também de sobrevivência? Não, eu acredito que por um bom tempo, a gente já vê isso por dados do mercado internacional, a sobrevivência, o faturamento do rádio, ele ainda vem do offline, ainda vem da venda de publicidade convencional. Certo. Mas para que as rádios se mantenham relevantes, eu acho muito importante que elas façam parte do dia a dia, do consumo diário do grande público, esteja ele onde estiver. Então não tem como você falar para o grande público sem estar numa rede social, sem ter uma presença forte no digital. Agora acredito que por um bom tempo a nossa sobrevivência, nosso faturamento continue vindo do offline, mas a nossa relevância, ela precisa que seja uma presença mais ampla, além do DAI. Tiziana. Isso que vocês estão conversando, Michel, que me chama muito a atenção, e eu acho que o radiodifusor, todos nós no mercado temos que estar atentos o quê? Que hoje o acesso a todo tipo de conteúdo é muito fácil, né? Certo. Independente do formato de mídia que eu estou acessando. Mas o acesso é muito fácil para cada vez um número maior de pessoas. Então, se isso é tão fácil, o que pode fazer a diferença para um veículo de comunicação, no caso nós que somos rádio, né? É o que eu vou disponibilizar. Então, dentro dessa discussão toda, talvez seja muito importante a gente focar em que eu estou oferecendo, né? Você curadoria. Qual a sua curadoria? Isso, você falou muito bem de colocar acessível e saber o que essa pessoa está buscando, né? Então, se o acesso é fácil, ela vai escolher, é isso que vai diferenciar, né? Cada vez mais as pessoas estão mais críticas, estão mais capacitadas, e a gente tem que acreditar nisso, né? Estão melhorando seu nível de qualificação, seu nível de educação, né? Então elas vão acessar cada vez um volume maior e vão ter um senso crítico cada vez melhor. Então veja o nosso papel de veículo frente a essa nova realidade. A responsabilidade que eu tenho com relação ao conteúdo que eu vou disponibilizar. E isso vai de encontro ao nosso assunto de hoje, que é o Projeto 360, porque eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Eu que represento uma rádio adulta, entendo que meu cuidado tem que ser muito maior, porque o perfil do meu público é mais exigente e mais qualificado. Mas não significa que a rádio mais popular ou mais jovem também não tenha que ter esse cuidado e cada vez mais. Com o que eu vou disponibilizar de conteúdo nos meus projetos, na minha programação, nas minhas redes sociais, no meu offline, em tudo. Porque esse público, a gente tem que olhar para ele e entender que ele está progredindo nesse sentido. Antes não era assim, né? Antes você não tinha essa... Aqui, o que a gente... Duas peças muito importantes para a gente nas ações promocionais. Todos nós apelidamos com fanática alguma coisa para vender muito o nome da rádio. Mas o trio elétrico que foi usado na ação da TIM, que é o Fanática Truck, e o carro de promoção que roda a cidade.
Uma outra ação também, muito em cima do que a gente discutiu, de estudar as necessidades do cliente e usar a rádio para poder promover da forma mais criativa possível o objetivo fim dele. Senai CETIC é uma universidade no Rio, muito conhecida pelo curso de moda, que já existe há algum tempo, e o briefing foi promover o curso de engenharia química, que não era um desafio fácil. O público deles eram alunos de ensino médio, e aí a ação precisava ter coerência com o curso de engenharia química. Então nós criamos uma ação chamada Elemento Fanático, não sei se está visível para vocês a foto do lado direito, mas nós reproduzimos uma tabela periódica como se fosse um jogo da memória, em que de um lado aparecia o símbolo e do outro lado o nome do elemento. Era uma disputa em duplas em que os participantes usavam jalecos simulando jalecos de laboratórios com as marcas do cliente da rádio. Então, um escolhia o elemento, o outro tinha que adivinhar o nome. Teve um envolvimento, engajamento muito grande dos professores, do pessoal da secretaria. Para a rádio foi muito positivo poder entrar nas escolas com uma coisa mais educativa, né? Para o cliente foi muito bacana também, porque realmente a gente conseguiu falar do curso de engenharia química, só que a gente também colocou uma promotora fazendo uma pesquisa de mercado para poder medir qual era o grau de interesse deles pelo curso de engenharia química diante de todos os outros cursos de graduação e qual era o grau de conhecimento dessa instituição para um curso como esse. Então foi muito mais do que uma ação de blitz nos colégios, a gente conseguiu dar uma informação além para ajudar o cliente a ajustar as próximas. Eu até queria colocar isso, Tiziana, eu acho que eu já vi que não é a primeira vez, né? Toda ação no ponto de venda, você vê que está agregado uma pesquisa. Está entendendo o que eu quero colocar? Sim. Isso para você, eu confesso, eu sou honesto, eu confesso que para mim é novo. Eu nunca fiz, mas é um momento que você aproveita, que você já está com as promotoras fazendo uma ação promocional, já tem esse contato direto com esses clientes e possíveis consumidores do produto que você está anunciando, e você aproveita para fazer a pesquisa. Eu entendo que o dificultador ali é o profissional estar treinado para isso. Só esse. É o único dificultador. Porque você já está com as meninas da promoção, os meninos da promoção, que a gente faz muito, né? Eu sei que você faz, eu faço, todas as rádios fazem. Agora você precisa capacitar a pessoa, porque senão essa... É um outro profissional. É um outro profissional. Ou alguém que seja promocional. É muito interessante por aproveitar aquela oportunidade. Exatamente. Porque senão você vai ter dados que você não vai ter credibilidade e não vai poder utilizar depois. Sim. Então é só esse cuidado que eu entendo que tem que tomar. Eu confesso que eu tenho orgulho dessa propriedade, porque é o que eu falei lá atrás, a gente trazer novos olhares sobre as propriedades que são clássicas ao rádio. As ações de blitz são clássicas ao rádio. Essa oferta das pesquisas de mercado, isso é uma coisa que eu trouxe da minha experiência profissional no rádio, porque a minha origem no rádio foi em pesquisa, minha especialização é em comportamento do consumidor. E ele faz parte desse novo olhar. Por que não o rádio falar um pouco para o cliente de agência o que o cliente final dele espera da operadora dele, ou o porquê do cliente dele estar com ele e não com outro, ou vice-versa. Então, por que não o rádio pode trazer também informações mais ricas daquele público que a gente atinge nas ações promocionais, isso entendeu? É maravilhoso. Com certeza. Você ter um diferencial como esse, para poder apresentar depois da ação realizada, olha, eu tenho essas informações que eu consegui coletar, e se conseguir mostrar para ele que é fidedigno, que foi bem cuidado, que foi as pessoas que fizeram, tem essa condição de fazer, o cliente vai ficar extremamente encantado. Né? Esse cuidado técnico foi necessário, tem uma pessoa que fica dedicada a isso. Os promotores que atuam nos PDVs ou em qualquer ação, eles passam por um treinamento, isso eu cuido pessoalmente. Mas faz parte, você precisa estar dentro do encantamento, entregar um pouco mais, ter um cuidado com o técnico, com a informação que você está oferecendo. Faz parte daquele contexto que nós falamos, a rádio indo além do dial, atuando em outras frentes, como promotora, como vamos colocar com todas as aspas possíveis, um instituto de pesquisa, né? Porque ela, na verdade, está trazendo uma informação
que ele não teria. Ele falaria com esse mesmo público sem saber o que de fato motiva ou mobiliza ele àquele ponto de venda. Então, isso é um dever de casa da rádio. Como eu posso aproveitar, potencializar essa ação que eu já vou executar para trazer alguma coisa que para o meu cliente tenha um valor percebido? Isso deve ter encantado muito as agências de publicidade, porque você, enquanto veículo, está ajudando o cliente a entender melhor o seu consumidor. Que Mas é o papel a emissora... princípio da agência, correto? Sim, mas então você está tem ajudando a alcançar esse entendimento. Isso, você acaba trazendo uma sensibilidade maior para eles daquela campanha. Agora, para a emissora tem um ganho muito grande. Você também tem um aprendizado em cima disso. E você começa a conhecer um pouco melhor aquele segmento de mercado. Então, te dá uma propriedade, te enriquece na hora de pensar numa nova proposta, num novo projeto. Né? Exatamente. Quero só, antes da gente continuar aí na tua apresentação, lembrar a você que está nos assistindo agora que você pode encaminhar suas perguntas, já temos algumas, que na sequência nós terminando a apresentação, a gente vai começar a colocar a pergunta. Porque eu sei que às vezes você está aí pensando, tá, mas eu estou aqui no interior, eu não tenho nem pesquisa de rádio, aqui as pessoas não estão acostumadas a isso, né? O meu mercado é outro, mas enfim, a essência é a mesma. Exatamente. Então, não importa o reinvenção, tamanho... a essência está aí. A essência exatamente está na reinvenção, quer dizer, não importa a localidade que você está, o importante é que você vá até o cliente e sinta a necessidade dele e em cima disso você desenvolva uma ação, né? E ela pode ter a dimensão que nós estamos colocando aqui, pode ter a dimensão adaptada à sua localização, enfim, né? Mas vamos continuar. Vamos lá. Bom, essa é uma ação bem recente, que eu também trago com uma dose de orgulho aí. Como eu falei, a rádio completou um ano agora, no dia 10 de junho, e nós conseguimos, depois de muito trabalho, trazer a Coca-Cola, produto que eles estão anunciando conosco, é a Coca-Cola retornável. Na verdade, essa ação já tinha um formato que já vinha sendo executado em anos anteriores, mas que a gente conseguiu fazer uma produção em cima disso, trabalhar com muito cuidado o que a gente levaria à disposição de marca aos pequenos pontos de venda, como abordar o público final da Coca-Cola, e o resultado disso foi muito bacana, institucionalmente, porque a marca da rádio na rua, em lugares de periferia, enfim, mas que muito bem executado, sem dúvida nenhuma. A gente tem um acompanhamento muito preciso em cima da equipe, em cima dos resultados diários, e para a gente foi um primeiro sinal de, olha, estamos no caminho certo. Trabalhar com propostas mais complexas tem todo um ônus, sem dúvida nenhuma, mas para quem está entrando no mercado, você precisa entender que a sua marca precisa ser percebida como alguma coisa nova, porque para fazer o que já é bem feito por outras emissoras já estabilizadas, já no mercado há mais tempo que você, não faz sentido, né? Bom, fechando um pouco de tudo que nós falamos aqui. A primeira questão, ouvir o cliente e saber qual o seu maior desafio. Não esqueçam que quando você senta com o cliente especialista em rádio, é você, não o mídia, não o cliente. Então você precisa conhecer muito bem do seu meio para poder oferecer alternativas, oferecer caminhos, e fazer com que ele perceba meios do rádio promover a marca dele de uma forma muito positiva. Então, ouvir é o primeiro passo. Reconhecer sua posição no mercado. Quando a negociação vai para a questão do preço, quem tem o menor preço, você também precisa entender qual a qualidade que você está oferecendo. E valoriza a sua marca, porque você também precisa entender qual é o limite na disputa por uma negociação. Senão esse ônus vai vir ali na frente. Você põe a perder a qualidade do seu trabalho, todo esse envolvimento, tudo que você tem investido na rádio, tem levado como argumento de venda, pode ir por água abaixo. Então, reconhece e valoriza a sua posição no mercado, que não necessariamente precisa ser a liderança. Aliás, esse é um ponto hoje complicado. Sem dúvida nenhuma. Entre as próprias emissoras, e isso acontece inclusive com as agências de publicidade, né, o tal percentual que se abaixa, enfim, no próprio mercado, onde se não negocia
muitas vezes o valor e sim o preço. Isso acontece, por exemplo, no teu mercado, acontece muito? Sem dúvida nenhuma, diariamente. Mas não há nenhum movimento para que... Eu não estou dizendo para as pessoas se unir e fazer cartel, não é isso. Mas, por exemplo, vocês não têm uma associação que possa se discutir isso, que os radiodifusores possam, entre aspas, se unir para tentar construir algo de valor melhor? Olha, é lamentável representando uma praça como o Rio de Janeiro. Existe uma associação, mas não existe mobilização. Não existem iniciativas, não existem fóruns em que a gente possa sentar e conversar em prol do meio. E não cada um defendendo a sua marca. Então, o passado trouxe essa experiência de que nos momentos em que as emissoras do Rio tentaram sentar e conversar por caminhos melhores e mais saudáveis, a gente não conseguiu resultados produtivos, então isso foi descontinuado e hoje é aquele famoso lema do cada um por si, que é bem lamentável. Enfrenta aqui no mercado, Ticiane? Como é que você vê o mercado? Acho que nós estamos bem servidos aqui com a nossa associação, a ERP, né, que de tempos em tempos faz um esforço reunindo todos os representantes, né, uma parcela dos radiodifusores, seus diretores, enfim, no esforço de tecer essa discussão. E mesmo que a gente não chegue objetivamente num ponto que todos gostariam, ou a maioria de nós gostaria, nós pelo menos fazemos uma discussão, ensejamos a reflexão, então eu entendo que isso, com o passar do tempo, vai nos levar para um momento nesse ponto que você imagina, que eu imagino, que você imagina, que é uma união, não no sentido de fazer um cartel, mas de ter uma consonância de crenças, valorizar o meio, de né? valorização do meio, porque a valorização do meio é bom para todos nós, né? É bom para as agências, é bom para o mercado. E ela precisa, antes de tudo, partir dos profissionais do meio, né? Quando a gente não entende, não defende o valor do meio, ou não defende a relevância na discussão, você não consegue passar a credibilidade para o outro lado. Então, a gente precisa ter muita consciência do valor do nosso meio, do que é possível ser feito, dos bons resultados que o meio tem. É um meio que está ali, tem uma penetração de 89%, não é possível que isso não tenha valor para marca nenhuma. Então, a gente precisa ser profundo conhecedor do meio para que eles nos percebam como um meio profissionalizado, um meio de força sim, um meio de grande alcance sim, para que a partir disso a gente consiga fazer negócio. Você concorda comigo que para que haja esse entendimento pela outra parte, primeiro nós temos que nos entender assim. É isso aí. Então eu recordo que no nosso último encontro aqui no Paraná, onde foi tratado esse assunto, eu lembro de ter mencionado, você estava comigo, a gente pensou, às vezes não é por mal, é por falta de conhecimento que se adotam essas posturas de desvalorização, porque não tem uma compreensão do cenário maior, do cenário macro, onde isso vai levar, o quanto é destrutivo e que reverte negativamente para o teu próprio veículo. Então é por falta de conhecimento, muitas vezes. Assim, né? Nós falamos tanto de mudanças, né, de um comportamento novo e tal, mas a gente, volta e meia, ouve dos próprios profissionais de rádio um pensamento muito conservador ainda sobre o rádio. Né, de que o rádio não deve ir além de determinado limite. E isso não existe mais. Você precisa pensar no rádio como um meio em evolução, como o mundo está em evolução, como as pessoas estão em evolução, o rádio faz parte dessa evolução. E veja como esse assunto que você acabou de trazer à tona e o nosso tópico de hoje, que são os projetos 360, como eles interagem, por quê? De que adiantaria eu, enquanto veículo, trabalhar com afinco, elaborar projetos complexos que demandam tempo, esforço, dinheiro, energia e ao mesmo tempo a emissora não se valorizar, não ter um preço adequado. Se isso não acontecer, todo esse esforço é desnecessário, porque não vai chegar num aumento de receita, não vai chegar num crescimento. É complicado. Nós estamos aí próximo aí para o nosso intervalo. Vamos só terminar essa apresentação para depois a gente entrar nas perguntas. Claro. Vamos concluir. Bom, fechando aqui, mapear potenciais parceiros e investidores, isso é super importante, porque quando você acompanha a movimentação, a dinâmica do mercado, você também se antecipa, levando boas ideias e boas oportunidades para que eles investam na sua emissora. Fechar torneiras, isso é um exercício bem
bem constante nas emissoras de rádio. Cada dia mais, observa seus processos, observa seus orçamentos dentro de um projeto e veja onde você pode fechar torneiras. A gente precisou se adaptar, os resultados foram surpreendentes, acho que todo mundo tem uma boa história para contar em cima dessa questão de fechar torneiras e todo mundo sobreviveu. Então é um novo olhar, é um novo pensamento e necessário. Reconhecer as possibilidades do meio e esgotar os recursos. Precisamos entender assim, qual é a efetividade do áudio, criar uma identidade sonora para um cliente, foi uma coisa que a gente já fez. Então, aumentar o grau de atenção de uma chamada que poderia entrar no meio de um break, mas colocando uma novidade ali, que é uma característica do áudio, do rádio, que é o áudio. Nós criamos uma identidade sonora, uma coisa que o cliente não pensaria, que a agência não pensaria, mas a gente, como especialista em rádio, precisa falar, olha, o quanto tem valor que a sua marca seja percebida só pelo som dela na minha programação. Então, assim, conhece o que o seu meio tem para oferecer, isso é só um exemplo, mas conhece o que ele tem a oferecer quando você oferece uma boa ação promocional, aquela mecânica promocional, aquela mídia promocional que você está oferecendo, ela tem valor, ela gera impactos de mídia, então defenda isso. Você é o especialista em rádio, esgota todos os recursos que o rádio te dá. Bom, por fim, inevitável alguém que está em rádio há tanto tempo não se declarar apaixonada. Eu sou, de fato, apaixonada pelo meio, defendo sim, acredito que eu não seja a única aqui nesse grupo. E é essa mensagem que eu quero passar a vocês. O momento é desafiador, sem dúvida nenhuma. Nossos dilemas são muitos, estamos aí dentre várias possibilidades de mídia. Nossa disputa hoje é pela lembrança e principalmente pelo tempo, porque mesmo que existam milhares de pessoas ouvindo, se elas nos ouçam por um tempo menor, a nossa audiência consequentemente vai variar negativamente. Então, o desafio não é pequeno, mas nós sabemos quais são os caminhos, temos que continuar trabalhando. O rádio é um meio que é forte em criatividade, então a gente precisa conservar isso, defender o rádio e trabalhar cada vez mais. Bom, gente, então nós vamos dar um pequeno intervalinho até para você também aí dar uma relaxada, fazer um alongamento. Nós voltamos em 5 minutinhos, então vá encaminhando a sua pergunta. Tem aí a tela que você está nos assistindo, logo embaixo você tem a possibilidade de enviar suas perguntas. Nós já temos aqui algumas a serem respondidas e será um prazer também responder a sua. 5 minutinhos a gente volta, tá bom? Olá, meus amigos, estamos de volta. Quero lembrar a todos vocês que vocês podem continuar encaminhando as suas perguntas. Aí na sua tela embaixo tem um espaço aí para você encaminhar as suas perguntas. Agradecendo mais uma vez a nossa Associação Nacional ABERT, na pessoa do seu presidente, Paulo Toné. Esse evento é realizado também com o apoio da ERP e deixar também aqui o nosso cumprimento ao nosso presidente, Alexandre Barros. Estamos aqui com as nossas convidadas de hoje, a Patrícia, que é da Rádio Fanática do Rio de Janeiro, a Ticiane da Transamérica, da Rede Transamérica, e agora nós vamos para o debate aí também um pouco além, né? E nas perguntas, aquelas que são as suas dúvidas. Nós tivemos aqui já alguns cases que eu sei que a cabeça de vocês está aí formigando, como é que eu posso fazer isso e tal. Então vamos debater um pouco sobre isso. Quero começar assim, vocês vão ver que algumas perguntas eu vou colocar o nome da rádio, da pessoa, e tem umas perguntas que nós juntamos várias outras perguntas e peço aos colegas que nos desculpem às vezes para não colocar o nome, porque a gente às vezes junta várias perguntas para que a gente possa agilizar o debate, porque o mais importante não são os nossos egos, os nomes, em si o conteúdo, né? Então, eu espero que vocês me entendam. Quero deixar um abraço para a Rádio Rainha de Autônia, no Paraná, Rose Moreira. Segundo ela está colocando que estou fazendo lives no Facebook do meu programa. Posso vender patrocínios para inserir nesses lives? Sim. Pode responder. Pode, deve.
A gente conversou, né, no intervalo sobre isso e chegamos à conclusão de que pode, deve, mas que seria interessante que se tivesse uma agregação de valor além de simplesmente o patrocínio do live, né? Conseguisse agregar alguma outra forma, talvez uma chamadinha. Alguma outra ativação além da transmissão, que até potencialize o resultado da transmissão. Exatamente, para que o cliente não interessante. sinta que é só aquilo, né? E ele fique mais satisfeito, desde um spot até um testemunhal, né? Uma outra ativação. É um live de Facebook, mas é de uma rádio. Então, que você puder lançar a mão para fortalecer a entrega no Facebook com ativações no Dial. Você falou aqui uma coisa, é um outro debate que eu quero colocar. A questão da live. Se ela estiver fazendo a live no Facebook dela, ou ela deve fazer no Facebook da rádio? Isso são perguntas que sempre vêm aqui nos nossos debates. Eu chamo a atenção uma coisa que é muito importante. Eu acho que se deve trabalhar no Facebook da emissora. O Facebook particular você vai trabalhar em outro horário. Isso é o meu ponto de vista de radiodifusor de uma emissora. Então, eu sempre trabalho, existe entre aspas, uma regra na nossa emissora, é assim, você quer compartilhar o conteúdo da emissora, enfim, ou você dentro da emissora, quer colocar um conteúdo no Facebook, então você está ali, está no seu horário de trabalho. Então o conteúdo, a prioridade para o Face da rádio, para a rede social da rádio, e na sequência, logo em seguida, você pode compartilhar no seu. Mas a prioridade, vamos dizer, o furo, assim, é sempre da rádio. A rádio nunca vai compartilhar um conteúdo de um locutor, sempre, não nunca, mas sempre procurar ser ao contrário. O comunicador compartilhar o conteúdo da rádio, porque afinal nós temos que trabalhar a nossa marca, a marca da rádio. Então quando ela fala em live ali, eu tive um pouco essa preocupação. Live qual? Do Facebook da sua emissora ou do seu particular? Né? Então isso é uma colocação. Sempre o Facebook da rádio, e você tem que cuidar para que a sua inserção na live do Facebook não fique igual aquilo tradicional da sua emissora. Não vai resolver nada, tem que ser algo diferente, né? Então acho que isso que é uma colocação importante. Eu só faria uma observação, eu concordo com você. Agora, em momentos em que você tem oportunidade de fazer o sentido inverso, como por exemplo, uma personalidade, um influenciador, alguma coisa, alguém que seja muito relevante nas redes sociais e que a partir dele você promova a página da sua rádio, o perfil da sua rádio, aí eu acho que esse momento é positivo. Agora, pensando em equipe, entre a escolha de um perfil pessoal de alguém da equipe e da emissora, eu concordo com o Michel que deve prevalecer o da emissora. A Rosa Martinez, ela é da Rainha FM de Senhor do Bonfim, na Bahia. Nos projetos institucionais da rádio, criados por ela, feiras, festivais, shows, é possível se obter lucro ou apenas fortificar o nome da emissora ao público? Nós estamos aqui para ganhar dinheiro, filho, né? Isso é óbvio, né? Mas vou deixar para você. Fazer negócio para não ganhar dinheiro. Claro que tem algumas ações que você faz de fortalecimento da marca, mas no momento que nós estamos vivendo hoje, o principal é din-din. A primeira linha do projeto a gente já escreve pensando no lucro, né? Embora nem sempre seja um lucro real. Em vários momentos a gente escolhe partir para um projeto em que ele tem um peso institucional tão interessante quanto tem para o cliente e que às vezes a gente fica no 0 a 0. Pode acontecer, porque ele tem um peso institucional imensurável. Então, naquela situação, vale muito a pena. Agora, a maior parte, a maioria esmagadora dos projetos, nós fazemos sim para gerar lucro, para gerar receita e principalmente para a gente fidelizar o cliente. Quando é um projeto que surpreende ele, muito provavelmente você passa a fazer parte do radar daquele cliente ou daquela agência como uma alternativa muito interessante, seja ela para mídia ou ativação. Então, a gente ganha atenção, ganha credibilidade e, consequentemente, ganha novos negócios. Nós adotamos uma estratégia na Transamérica que eu vou compartilhar porque deu muito certo, né? Sim. Nem uma nem outra, né? Então, nem fazer os projetos com base em fortalecimento da marca, porque nós entendemos que corria muito o risco de cair naquele problema que nós comentamos, que finalizamos o bloco anterior,
que é talvez de parecer uma desvalorização perante o mercado, porque você entende que você está fazendo um projeto institucional para fortalecer a tua marca, mas perante o mercado pode parecer não, que eu não estou recebendo budget nenhum, eu não estou só colocando e entregando, fazendo entregas para o cliente, não estou tendo retorno financeiro. E, por outro lado, às vezes deixar de estar em alguns momentos que seriam muito interessantes institucionalmente para eu fortalecer minha marca também é muito arriscado, porque a gente precisa disso, constantemente precisamos disso. Então, um meio termo. Então, eu tenho negociações muito especiais que eu uso em casos como esse, né, que eu entendo que o evento é muito importante para mim e principalmente quando a gente consegue uma entrada diferenciada, né, no formato que a gente conhece, a rádio exclusiva, a rádio oficial, né? Então eu tenho uma negociação muito especial que eu não trabalharia com outros projetos para que ele tenha uma entrega financeira para mim, mesmo que pequena, mas que eu possa entrar e fazer colocar a minha marca aí das maneiras que ele me possibilitar, né? E ter esse fortalecimento, que apareça muito a minha marca e dê esse retorno institucional, né? Então a gente achou um caminho do meio, mas não que eu esteja livre de acontecer esse tipo de situação comigo. Até porque se tem um dilema que a gente compartilha, independente da realidade de cada marca no rádio, a Tice com uma marca mais consolidada e eu com uma marca nova, independente disso, todo mundo hoje está lutando pela lembrança. A nossa pesquisa, a pesquisa nas grandes praças, ela depende da lembrança, depende da declaração. Então, uma oportunidade de um projeto que a sua marca entre com muita força, com muita visibilidade, muita exposição, que promova uma experiência muito marcante para o público final, automaticamente você é lembrado. E automaticamente aquilo é resultado para a gente, que lá na frente vira dinheiro em outras negociações. Exatamente. Então, caso a caso, você precisa entender o que você tem de ganho, o que você tem de benefícios para a sua marca e também o que você está concedendo ao seu parceiro naquele projeto. E tem uma coisa também que, quando ela fala ali em obter lucro, tem algo assim, às vezes, o projeto em si, ele pode não visar o lucro imediato, né? Sim. Mas ele influencia diretamente na fidelização do cliente de renovar aquela mídia que já está na casa ou que poderá aumentar pela fidelidade que ele tem com a emissora, não é verdade? Então, uma experiência positiva é a primeira experiência que gera credibilidade, né? E aí lá na frente você deixa de ser mais uma marca para ser uma marca em que já proporcionou uma experiência positiva para aquele cliente. Tá certo. O Ronaldo Alves Long, ele é da Rádio América e Líder FM de Vitória, no Espírito Santo. Ele está colocando aqui, qual a possibilidade de ter esse vídeo do curso gravado? Realmente foram dados exemplos fantásticos por todos e enriquecedores, e eu gostaria de rever tudo sempre em outros momentos para recordar os exemplos que foram dados. Olha, é simples, o nosso IAD, já a partir de sexta-feira, se o Roger aqui não for para Miami, como está previsto, mas na brincadeira, a partir de sexta-feira, o nosso IAD vai estar disponível no portal da app. Então, você que fez a inscrição, você vai poder voltar ali e assistir quantas vezes você quiser. Então, já a partir de sexta-feira, você vai poder, inclusive o Roger deixou de ir para os Estados Unidos só para colocar o vídeo aqui no nosso portal. Então, fique tranquilo que a partir de sexta-feira já vai estar disponível para você. Você pode até, se por um motivo hoje ou outro, a sua equipe hoje não conseguiu se reunir, por questão do feriado, viagem e tal, você pode reunir ela em outra oportunidade e você pode assistir. Eu acredito que tem um período também que ele fica disponível, né? Eu acho que por 30 dias. Então, é importante que você assista também nesse período. Queria agradecer ao Roger, obrigada por exemplos fantásticos, fanáticos, na verdade, né? Muito obrigada. Tá certo. Quero deixar um abraço também para Lorena Bertolin, que é da Rádio Transamérica Light, aqui em Curitiba. Um grande abraço. Atualmente sabemos da importância das redes sociais dentro do planejamento e entrega de projetos especiais. E ela está perguntando se, na visão de vocês, como se pode aumentar o engajamento do público na internet / redes sociais. Conversamos, né, no intervalo sobre isso.
Eu creio que um dos problemas que o nosso mercado enfrenta hoje é de mão de obra, né, Michel, Patrícia? Então, você bem colocou no começo na sua apresentação do fechamento das torneiras. Então, é um momento de muito enxugamento. O que isso nos leva a pensar? Que o ideal seria nós termos um profissional que ficasse destinado 100% do seu tempo a essa atividade, e um profissional muito qualificado, né? E a gente sabe que a realidade da maioria, grande maioria das emissoras, e principalmente as menores do interior, então seria a maioria esmagadora, não tem essa condição, né? Eu, na minha emissora, não tenho, você disse que não tem. Também não. Então, como é que a gente acha saídas, né? Então, a gente tem que se reinventar, tem que ter muita criatividade para fazer com que isso seja cumprido, porque você precisa, aí eu passo para você, porque você já me falou, eu não vou repetir, né? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar dentro da emissora para fazer isso de forma adequada, né? Eu acho que um ponto prioritário, né, independente da forma como você vai entender que deve executar com uma pessoa, com uma área ou com alguém que seja multitarefa na tua equipe, mas que o teu conteúdo nas redes sociais seja coerente com o seu conteúdo do Dial. Né? É uma extensão da sua marca no ambiente digital. Então, ter muito cuidado com a atualização, ter muito cuidado com a linguagem, porque usa as redes sociais para trazer um algo mais, né? Você dá uma informação no Dial e nas redes sociais você complementa ela, você fala de um lançamento musical no Dial e ali você mostra a foto do clipe. Então, usa as redes sociais para aumentar a tua entrega do Dial, mas que ela fale com o que você é no Dial, para ter coerência, entendeu? É a sua marca com o mesmo discurso, com a mesma linguagem, seja no ambiente offline ou no online. Então veja aí em que nós vamos esbarrar. Você falou, então talvez a questão mais importante seria a coerência. Então eu tenho que manter atualizado da melhor forma possível, isso é muito importante, e a coerência. Então, se eu não tenho uma pessoa ou não tenho condição de ter uma pessoa que fique responsável por isso, eu manter a coerência já fica um pouco mais delicado, porque eu vou ter várias pessoas, entende, Michel? Várias pessoas que seriam responsáveis por alimentar. Eu tenho uma experiência disso que eu posso compartilhar com vocês, né? Mas eu tenho um perfil um pouco diferente de vocês. Primeiro que eu sou uma rádio AM, né? Mas sou bem engajado nas redes sociais. E porque eu também tenho a questão do portal que gera conteúdo de notícias, então nós temos dentro das nossas equipes, da nossa equipe, né? Eu falo nossas equipes porque eu tenho jornalismo, tenho entretenimento, tenho futebol. Então são pessoas multiformes. Então a partir do momento que ela faz a publicação, por exemplo, tem matérias que vêm pelo conteúdo do rádio, então a pessoa procura o rádio, aquilo é interessante. Então aquilo vira uma matéria do portal. E a partir daí ele vai para a rede social, com linguagem diferente. Mas eu, especificamente para a rede social, eu não tenho. Eu treinei a equipe para que ela seja multiforme em todos os momentos. Então você imagina lá atrás, quando nós começamos, eu coloco como data assim, o portal em 2010, como portal, mas antes eu tinha site. Então, por exemplo, a pessoa que cobria um time de futebol, Curitiba, vou dar como exemplo, se ele tinha uma informação às 10 horas da manhã, estava na mente dele que o furo que ele tinha que dar no rádio. Hoje mudou, o furo ele tem que dar na hora. Se ele não der, já não é mais furo, daqui 3 segundos outros vão dar. Então, hoje ele tem a convicção de que ele tem que, então, se o rádio, o programa esportivo vai começar às 5, mas tem que estar já cedo na rede social, né, em todos, no Twitter, no Facebook e no portal. Então é você treinar essa equipe. Bom, o Fernando Consciêncio, ele é da Rádio Integração FM, de Jacinto Machado, Santa Catarina. Um abraço aos catarinenses. Ao começar a transmitir algum programa de rádio ao vivo pelo Facebook, como abordar o ouvinte preparando para isso? Pois um programa bem ouvido, ter poucos acessos via Facebook, pode, em tese, queimar o programa ou até a rádio? Pode dizer. Não acho. Até porque você vai ter que começar, né? No início pode ser até que você não tenha um engajamento muito grande, que não tenha um número de conectados muito relevante, mas usa isso para se aperfeiçoar.
Agora, eu acho que transmissão no Facebook, ela tem que ser feita para aquilo que de fato chama a atenção do público, para simplesmente transmitir o estúdio, aquela coisa que quebra um pouco o encantamento do ouvinte em relação a quem está do outro lado. Eu acho que tem que ser pensado, sabe? Se você vai transmitir, abrir imagem em tempo real, que seja um conteúdo muito interessante e que por isso desperte no teu público do Dial a vontade de também ver, né? De também acompanhar pela rede social. E eu acho que com o tempo você vai entendendo, vai tendo sensibilidade do que funciona melhor e aquilo que não funciona tão bem, até ajustar a tua melhor estratégia. Eu tenho uma experiência disso bem colocado naquilo que você falou. A gente está 24 horas, você tem um programa de jornalismo ali de 2, 3 horas, o repórter está na rua, o comunicador está na rádio. Não adianta você transmitir tudo isso. Ou você está ali com um programa musical, alô, papai, daí entra uma música. Cara, desculpa, mas quem que vai querer ver a sua cara? Não, tem que ser franco, entendeu? Então, são coisas que você tem que pensar. Agora, se no momento que você está no seu programa, você for fazer um momento, seja ele de notícias, seja ele de uma mensagem legal, de uma coisa nova, de uma entrevista, aí sim você vai fazer a transmissão. Não é a transmissão geral. Às vezes você entra numa transmissão lá, tá o cara com o carão dele ali... Bocejando. Não, exatamente, né? Ou, como nós já demos exemplo aqui, você vai fazer uma entrevista, a pessoa que está entrevistando está com o jornal aberto em cima da mesa, as pessoas estão falando lá, lógico que você vai receber crítica. Então, você vai fazer transmissão, não importa o número que vai estar te seguindo ali naquele momento, mas de conteúdo que você vai chamar a atenção do seu ouvinte. Para você estar num programa anuncial, mandar abraço, desculpe, mas isso não é relevante, né? É a minha opinião franca, tá bom? Temos mais perguntas? Então, já passamos o nosso horário também, né? Eu queria, antes de encerrar, passar a palavra para a Patrícia, depois a Tiziane, para as considerações finais, que nós já atropelamos aí 3 minutinhos. Bom, na verdade o que eu quero mesmo é agradecer, é uma oportunidade maravilhosa poder falar para outros radialistas, um fórum como esse para a gente também é muito rico, né? Poder repensar o que a gente vem fazendo e automaticamente refletir que tem caminhos ainda que a gente pode explorar mais. Eu acho que a melhor parte dessa oportunidade, desse fórum, é que a gente compartilhe conhecimentos e estimule o meio a se reinventar. Então, se em algum momento, em alguma das cidades que nos acompanhou aqui hoje, essa nossa conversa provocar um projeto novo, um programa novo, qualquer coisa nova, já valeu muito a pena. Então, eu agradeço por isso. Se a pessoa quiser entrar em contato contigo? Eu deixo o e-mail da rádio, patricia@fanatica.com.br, e na medida do possível eu respondo a todo mundo. Pode não ser no mesmo dia de imediato, mas eu vou ter o cuidado de responder a todos vocês. patricia@fanatica.com.br. Isso. Tiziane? Agradeço, Michel, agradeço a Aberte, a ERP pelo convite e novamente parabéns por essa iniciativa, porque realmente nós precisamos ter mais iniciativas como essa que fomentem essa reflexão, esse aprendizado, e digo que aqui foi um aprendizado muito grande para mim, agradeço a vocês, e trocar essas experiências, poder compartilhar um pouco do que a gente faz, ouvir as experiências de outras rádios, isso é muito rico, e compartilho da tua palavra. Se o que a gente conversou aqui, refletiu, puder ter expandido um pouco, né, as nossas fronteiras daquilo que a gente entende por prática, né? Conseguir pensar mais além, pensar em coisas novas, a inovação em essência, né? Hoje o que a gente precisa no nosso mercado é inovar muito, ter muita criatividade para poder passar por esses períodos, né? Por essa etapa que todos nós estamos passando. Aí já valeu muito a pena. Muito obrigada. E o e-mail, né? Vou deixar meu e-mail da rádio então. Tiziane com C.Pfeiffer, mas aí eu tenho que soletrar. Por favor. Mas é igual a daquela atriz de Hollywood, parente minha, né? A Michelle Pfeiffer, é P de pato, F-E-I-F-F-E-R, Pfeiffer, @radiotransamerica.com.br. Por favor, fiquem à vontade. Gente, agradeço em nome da Aberte e da ERP a presença de vocês, foi um prazer estar aqui. Quero lembrar você que está nos assistindo que no mês que vem teremos outro EAD. Para você saber o tema, é só você clicar a página do Facebook
da ERP, clica lá que ali a gente vai manter você atualizado. Do próximo tema, faça a sua inscrição, lembrando que aqui a inscrição é gratuita, espalhem, né, para outros radiodifusores e também na própria página da ERP, ali você pode também enviar suas sugestões de algum tema que você queira que a gente traga aqui especialistas para debater. Tá bom? Foi mais uma vez um prazer estar com vocês e mês que vem estamos de volta. Um grande abraço, que Deus te proteja, proteja todos nós, tá bom?